A paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos dar início à aula número 2, casamento, que fala sobre casamento, amém? No geral, eu mando a pessoa ler em casa o capítulo Gênesis 24. Um grande pastor, um pastor até bem famoso, né? Eu vi uma pregação dele, gosto muito. Mas no meio de uma pregação ele disse que Deus não se mete na vida sentimental. E eu não concordo com ele. E eu creio que Deus também não concorda. Amém? Eu creio que ele falou isso devido a muitos problemas que nós vamos falar sobre isso, né? Devido a pessoa ter o livre-arbítrio. Durante as aulas nós vamos falar, sim, sobre a capacidade que o homem e a mulher têm de destruir um presente de Deus, de destruir algo que veio para a sua vida como presente de Deus. Nós temos essa capacidade. Eu vou estar falando em outras aulas sobre isso, amém? Mas nesse momento nós vamos entrar na questão. Nós já estamos na aula 2, que é casamento, né? Então é uma aula para solteiros e para casado. O melhor mesmo é para solteiro, porque eu vou entrar num relacionamento que eu tenho que saber como funciona, né? Porque quando nós somos jovens, e por incrível que pareça, conheço gente de 30, de 40 e de 50 anos que está agindo como criança dentro do casamento. Então, eu preciso saber aonde que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, onde eu posso melhorar, né? Para não ficar no casa separa, casa separa, casa separa. Botar a culpa no outro é muito fácil, é uma alternativa, mas hoje nós estamos vendo uma outra alternativa, a alternativa de fazer dar certo, né? Porque toda construção, cara, quem não é milionário e não tem dinheiro para pagar um arquiteto com uma equipe de gente que realmente sabe fazer, né, vai entender o que eu vou falar. Eu já tive diversos problemas com pedreiro, de mandar ele fazer a minha pia. Minha pia ela já foi colocada 3 vezes. O rapaz colocou, fez um negócio grotesco, que eu falei, meu filho, mas isso tá muito feio, tá muito esquisito. E todo mundo que chegava fala, Márcia, que horror. E eu falei, pô, eu virei as costas num instantinho, o homem fez desse jeito. Aí eu chamei um outro, falei, moço, tem como encostar essa pia na parede? Que ele botou a pia e tacou cimento atrás, né? Tá estranho isso. Aí o cara riu pra caramba porque tava muito esquisito. E eu paguei de novo. Só que esse também, ele colocou de um jeito que o irmão tinha que lavar a louça com muito cuidado, senão vazava, descia por baixo, misericórdia. Até que eu pedi ao meu marido, que não é pedreiro, e enchi a paciência dele, né? E a gente falando, e ele conseguiu fazer a pia do jeito que eu queria, né? Mas como foi isso? Como meu marido conseguiu botar a pia do jeito que eu queria que ficasse? Eu tô olhando aqui para ela porque minha cozinha, irmão, parou na pia, ainda tem que acabar de reformar, né? O que isso tudo tem a ver com casamento? Sou dona de casa, irmão. Espera aí que Deus está falando. A pia ficou do jeito que eu quero porque ele parou para me ouvir. Os outros 2 não. Ou seja, eu passei por 3. Vamos botar isso em casamento. Podia ser 3 casamentos. Passei por 3 pedreiros que não colocaram a pia do jeito que eu queria, porque não pararam para me ouvir. E o meu marido, ele me ouviu, aí eu vi que ele estava fazendo humor, não é assim, por causa disso, assim, porque é assim que vai ficar. Aí ele parou, me ouviu e a pia ficou do jeito que eu queria. Amém? Mas a cozinha não acabou. Ainda tem que acabar de reformar. Casamento é assim, irmão. Você é solteiro? Glória a Deus. Casamento é assim. Vai estar sempre reformando alguma coisa. Todo relacionamento. Ah, mas eu não quero saber de casamento, quero saber de criação de filho. Reformando. A gente vai estar sempre brigando, impressionante isso. Vai estar sempre brigando, falando, aconselhando os filhos. Eles podem ter 50 anos de idade, mas sempre vai ser assim. E nós também. Vamos estar, como eu vi falando, o ser humano está sempre em fase de crescimento, nós estamos crescendo. Amém? Eu também chamei um pedreiro para consertar o meu muro. E eu tirei o portão de um lado, queria botar o portão do outro para aproveitar espaço no quintal, né? E ele falou, mas pra quê? Ou seja,
Vamos levar isso para um relacionamento de pai e filho, de avô e neto, de marido e mulher. Vamos levar isso para um relacionamento. Aqui estou eu falando com um pedreiro sobre a gente tirar o portão de um lado e eu tentando explicar para ele que assim eu poderia aproveitar melhor o espaço do portão, mas ele não queria me ouvir. Então ele fez muito de má vontade. Eu pedi a ele para salpiscar o muro, porque todo muro é salpiscado. Ele riu na minha cara como que estivesse debochando e alisou. Paguei o mesmo valor que outro pedreiro faria uma coisa legal direita, ou seja, me cobrou caro para fazer um trabalho de segunda. Vamos levar isso para um relacionamento. Estamos tendo um diálogo, estamos tentando explicar, a pessoa não quer ouvir. Ou a pessoa ouve e faz de qualquer jeito e de qualquer maneira. Vamos levar isso para um relacionamento de marido e mulher, de mãe e filho, de avó com neto, de sobrinho com neto. Está havendo uma conversa, ou a pessoa não ouve, ou a pessoa ouve, mas quer fazer do jeito dela, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando eu paguei o mesmo valor, né? Vamos levar isso também para o lado espiritual. Eu paguei o mesmo valor porque, independente das atitudes da outra pessoa, o meu caráter tem que permanecer o mesmo. Foi o valor que eu combinei. Poderia falar, não, tu fez um serviço aí de porco, que não sei o quê, e bater boca. Mas só que agora o cara sabe que eu sou crente, né? Eu sou uma pessoa que eu aceitei Jesus, sou representante de Deus na terra. Então eu combinei isso, então tá, vou te pagar isso. Você não fez o que eu queria, mas foi. A minha palavra, ela não pode mudar para negativo, ela só pode mudar para positivo. Ela só pode mudar para crescimento. Se eu estiver errada, eu vou mudar o que eu falei, pedir perdão e reconhecer meus erros. Agora, para negativo, dei uma palavra, o cara fez lá o serviço dele, eu falei, não vou te pagar não, tu não fez o que eu queria, né? Eu reclamei, claro, eu falei, tá aqui o teu dinheiro, amém? Então, ser crente muitas vezes é difícil por causa disso, mas vou falar de novo. Não se importe com o que as pessoas estão pensando a teu respeito. Para com isso, de ficar se preocupando com o que os outros estão falando. Jesus morreu crucificado. Mataram Jesus numa cruz. Qual foi o pecado dele? Amou todo mundo. Amou todo mundo. Esse foi o pecado. Por que ele foi para a cruz? Porque amou todo mundo. Amou o que trai, o que não trai, o que nega, o que não nega, o que o abandona, o que não abandona. Amou da mesma maneira. Qual o pecado de Jesus? Amou todo mundo. Ou seja, Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Então não fique se preocupando com o que as pessoas pensam a seu respeito. Procure se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Isso significa que eu preciso ter uma mudança de caráter na terra. Sim, porque quando eu tenho uma mudança de caráter na terra e Deus aprova o meu comportamento, automaticamente as pessoas também começam a aprovar o meu comportamento. Então estamos falando sobre casamento. E casamento significa união de duas pessoas, um homem e uma mulher, né? Nós vamos tá lendo agora Gênesis 24, por conta que esse grande pregador falou que Deus não se mete. Eu estou dando a aula de maneira diferente, amém? Como eu dou aqui na igreja, eu não me preocupo muito com o tempo, meu celular é um celular barato, a memória dele é pequena, ele grava 30 minutos né? Então você vai ter aí orações interrompidas, pregações interrompidas. Eu vou mudar para que a gente possa entender. Eu mando ler Gênesis 24 em casa, creio que muita gente não leu. Então eu gostaria que você agora, você parou. Sabe o que é isso aqui agora? Dízimo do tempo. Oferta do tempo, porque dízimo não é só dinheiro não, é de tempo também. Então você parou agora para assistir essa aula, o que você vai fazer? Você vai pegar a tua Bíblia, vai abrir em Gênesis 24, amém? E nós vamos ler junto. Você vai dar um pause agora se você não abriu, você vai dar um pause no vídeo. Tirou do pause. Tirou do pause.
Nós vamos ler juntos, porque esse é o tempo que você tirou para o Senhor. E toda vez que você dá algo ao Senhor, você recebe muito, muito mais em troca, tanto nessa vida como na outra. A palavra é dele, não minha. Amém? Então vamos ler Gênesis 24, é um capítulo grande, mas vamos ler tudo para entender, né, que esse pastor, esse grande homem de Deus que eu admiro muito, e entendo até porque ele falou isso, mas ele deu uma errada. Deus se mete sim na vida sentimental. Amém? Então vamos pegar uma parte, depois vamos entender a outra. Gênesis 24 está escrito assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, e disse Abraão ao seu servo, o servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, ou seja, uma pessoa de confiança. Veja, ele pegou uma pessoa de confiança. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faça a tornar o meu filho. O Senhor, aqui o servo está falando, será que essa mulher vai querer me seguir? Sair da terra dela, do meio da parentela dela e vir para essa terra aqui para casar com uma pessoa que ela não conhece, né? E Abraão responde, e Abraão lhe disse, guarda-te que não faça lá tornar o meu filho, ou seja, que meu filho não saia daqui, da terra dele, para ir lá buscar. Ela tem que vir. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Ou seja, aqui Abraão está dizendo que o Deus que tem compromisso com ele e que ele tem compromisso com Deus, antes, né? Ou seja, eu vou orar para Deus enviar um anjo lá. Ou seja, eu estou enviando o meu servo. Aqui Abraão está falando isso. Abraão está enviando o servo dele, um servo de confiança. Não é qualquer um, não é uma pessoa de engano, de mentira. É uma pessoa de confiança, que ele confia. Mas antes dele mandar, ele vai orar para que o anjo do Senhor vá lá na situação. Então, muitas situações que nós passamos, isso tem que ficar bem claro. Nós temos que orar para que o Senhor vá adiante. Porque se for da vontade de Deus, aí eu estou colocando Deus no negócio. Será que é para eu ter esse filho agora? Será? Então, eu preciso colocar Deus adiante. Ele está mandando o servo, mas ele vai orar para que o Senhor vá na frente dessa situação, amém? Em todas as situações, trabalho, faculdade, casamento, criação de filho, eu tenho que orar para que Deus vá na frente, adiante. Essa palavra adiante significa na frente da situação. Deus vem atrás? Vem, lá a palavra fala, lá quando tirou o povo do Egito, tinha atrás, tinha na frente, tinha. Deus vem dos lados, mas eu vou orar para que ele não venha atrás, eu vou orar para que ele vá à frente. Ou seja, tudo na minha vida Deus tem que ter o controle. Lá no futuro, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso futuro. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar meu filho. Aqui ele está falando, se a mulher não quiser vir, pode voltar, não precisa trazer. Meu filho também não vai lá buscar. Aqui Abraão está dizendo, então Deus não quis. Se eu estou colocando Deus no controle, a mulher não quis vir, eu estou fazendo tudo certo. Estou orando, estou buscando, servo de confiança, não é no meio estou mandando buscar, procurando um relacionamento, né? Aqui é para o filho, mas na minha vida, para o meu filho, não estou buscando no baile funk, dentro do bar tomando cachaça, na boca de fumo. Isso que é terra de cananeu, irmão. Isso que é terra de cananeu. Tem muita gente que não é cristão, mas tem um caráter excelente.
As pessoas às vezes confundem, pelo amor de Deus, não vamos falar sobre isso nas nossas aulas. Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Para de achar que só porque está dentro da casa de Deus, mas eu casei com um pastor, me traiu, orou. Vai ver, ele era cananeu. Quando Josué pegou a terra, tinha que expulsar o povo e eles não obedeceram. Deus mandou expulsar todo mundo e habitar só o povo de Deus. Eles não obedeceram, deixaram morar. Então tem cananeu sim dentro da casa do Senhor. Então, pelo amor de Deus, para de achar que porque está casando com um homem, com uma mulher de Deus, que está tudo tranquilo. Pelo amor de Deus, Deus tem que ir adiante, Deus vai te mostrar. Tem muita gente do lado de fora que deveria estar do lado de dentro. É só uma questão de tempo, um caráter excelente. Você tem que ver o caráter da pessoa. Não estou falando para você ir buscar fora da igreja, não, irmão. Pelo amor de Deus. Se a pessoa não lá em Amós 3:3 fala, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. A pessoa quer ir pro pagode. Você tem compromisso com a igreja? Com certeza não vai dar certo isso aí. A pessoa é da macumba, né? Isso antes de casar. Já casei, fica quieto. Vamos orar e mudar essa situação, né? Mas antes de casar, a pessoa é espírita, é da macumba, tem lá o ritual dela os domingos, sábado, sei lá que dia que é. E eu tenho aqui compromisso com a igreja. Será que isso vai dar certo? Isso é ser cananeu. Então, a gente tem que ter sabedoria, nós temos que avaliar caráter, temos que ouvir mais, é o que está sendo falado nessa aula, irmão. Está na hora de... Uma vez eu preguei, acho que foi na Renando em Vida, Bispo Jorge, eu não esqueço essa pregação nunca, porque Deus ali estava... O pessoal me pergunta, por que tu prega olhando assim para cima? Porque a palavra é tão revelada que eu fico ali ouvindo o que está saindo da minha boca, irmão, porque foi tremendo. A diferença entre escutar e ouvir. Quando eu escuto, eu falo, mas depois eu pergunto, foi mesmo que tu falou? O que foi mesmo que tu falou? Ou escuto som à parte, ou escuto distorcido, isso é escutar. Agora, ouvir é quando entra aqui e vai direto pro coração. Então, eu tenho que aprender a ouvir, irmão. Porque o Deus a qual servimos, com uma frase, eu vou falar sobre isso em outras aulas, com uma frase... Vou falar agora, né? Vai que eu esqueço. Eu namorei uma pessoa, irmão, que eu tava orando. E durante 4 anos Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse. E uma vez eu passeando com ela, irmão, Deus me deu condições. Meu filho tinha acabado de sair do tráfico. Então não estava trabalhando. Minha filha, Stephanie, Diana, minha mãe em cima da cama, 3 cachorros que era da minha mãe, 2 gatos, 2 tartarugas, amém? Dentro de casa, eu cuidando dessa galera toda, no controle de Deus, amém? A gente comia pouquinho, mas todo mundo comia, não tinha nenhum dia que ninguém ficasse sem comer. Deus no controle de todas as coisas, pagando minhas contas, minha luz, minha água, um pouquinho atrasado, mas pagando. Deus me ajudando ali com um pouquinho que eu ganhava, eu estava conseguindo administrar minha casa. E eu namorando uma pessoa, um dia a gente indo passear, eu falei alguma coisa que ele deve ter pensado e falou alto, ou seja, permissão de Deus para que eu ouvisse. Ele falou assim, que braba que eu vou pegar, hein, casando com você, 3 filhos, uma mãe e tal, que braba que eu vou pegar. Quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus, esse homem come na minha casa, nunca comprou um refrigerante e tá aí achando que eu vou ser um peso na vida dele. Ou seja, Deus ali estava me mostrando que ele era avarento, irmão. Porque eu namorava um cara que comia na minha casa, não comprava um refrigerante e eu não conseguia enxergar. Ou seja, vamos passar a ouvir melhor, porque Deus está querendo revelar, Deus está falando. Deus fala. Se a gente não está escutando, o problema não é de Deus, o problema é nosso. Amém? Então vamos aprender a ouvir. Vamos continuar aqui. Então aqui Abraão fala, se a mulher não quiser te seguir, você está livre do teu juramento. Aqui Abraão está dizendo, então Deus não quis, né? Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Era costume em Israel botar a mão sobre a coxa para firmar um juramento, amém? Para concordar, para fazer um voto, né? Tem culturas que cortam o dedo, pacto de sangue, então era um pacto, botava a mão sobre a coxa. Então, para ter certeza de que ia ser.
E o Senhor tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse, ali, o servo do Senhor, vê, quando uma pessoa anda com um homem, com a mulher de Deus, começa a se parecer, né? Por isso que é muito comum ver ovelhas parecidas com seu pastor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, amém? Porque agora é o servo que está fazendo uma oração, um voto a Deus. Ele chega perto de um poço e ele faz os camelos se ajoelhar, ou seja, para descansar, e ele faz a seguinte oração. E disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor. Ou seja, eu tenho andado com esse homem, eu tenho visto um mistério diferente. Tenho andado com essa mulher de Deus. Ou seja, é muito importante que um pai e uma mãe fale e dê testemunho em casa, no Facebook, no WhatsApp, no meio da vizinhança, de que é homem e mulher de Deus. Porque olha aqui, olha como ele ora. E disse o Senhor, Deus de meu Senhor, ou seja, não é o meu Deus, mas eu tenho observado. Então eu vou fazer uma oração para esse Deus aqui. E disse, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta será quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ou seja, a mulher ele ficou ali parada diante do poço e falou com Deus, Deus, a mulher que vier aqui e der a água de beber a mim e aos meus camelos é a mulher que o Senhor, Deus. Aí eu te pergunto, Deus se mete ou não se mete na vida sentimental? Que o Senhor escolheu para o filho do meu servo, né? Para o meu servo Isaque, para o meu senhor Isaque, né? Para o meu filho do meu senhor Abraão. E aqui está o encontro de Rebeca. Rebeca vindo ao encontro, amém? O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ou seja, enquanto ele ainda estava orando, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, olha só, estava no meio da parentela. Às vezes o grande amor da nossa vida está pertinho, já está diante dos nossos olhos, não sabemos. Está perto e a gente está achando que está longe. Saía com seu cântaro sobre o seu ombro, ou seja, enquanto Abraão estava lá mandando, o servo estava aqui orando, Rebeca já estava vindo ao encontro. Olha como são as coisas de Deus. Enquanto nós estamos aqui orando pela nossa vida sentimental, pela vida sentimental dos nossos filhos, já está vindo ao encontro, ao nosso encontro, as bênçãos de Deus. Isso é colocar a nossa vida no controle de Deus, amém? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ou seja, antes que terminasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Veja, ela estava indo embora. Ele pensou, né? Olha só, que às vezes dar jeitinho, não é de Deus. Mas às vezes temos sim que tomar alguma atitude. Tem pessoas paradas esperando cair do céu, né? Então, tem atitudes que nós precisamos tomar. Ela já estava indo embora, né? E ele falou, Senhor, será que é essa? Tá indo embora. Então, tem coisa que a gente precisa fazer assim. Isso não é dar jeitinho, amém? Depois eu explico melhor sobre dar jeitinho, né? Que é Abraão arrumando, Sara arrumando Agar, arrumando problema, e você dá jeitinho, arrumar um problema na nossa vida. E, né, ter uma reação, tomar uma atitude, né? Tem atitudes que nós precisamos tomar. Então, aqui, ela já estava indo embora.
E ele correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: Olha só, aí ele não se meteu, porque aí já é dar jeitinho. Você não quer dar água para meus camelos, não? Aí já é dar jeitinho. Ele ficou calado. E ela abriu a boca e falou: Tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Né? Irmão, eu não tenho agora preciso ouvir algumas pregações e a quantidade não bateu, mas parece que um camelo bebe em torno de 500 litros d'água. Eu não sei, eu vou ver isso aí melhor, ou você que tiver um pouquinho mais de tempo, dá uma pesquisada lá. Vamos supor que beba 50 litros d'água, ou 500, eu não sei. Quantos camelos? 20 camelos? 30 camelos? Porque costumava sair uma caravana. Uma mulher tirar água do poço e encher aquela... Porque aquilo enche, aquilo ali é uma caixa d'água sobre o camelo. Ele guarda, é um reservatório. O camelo bebe, bebe, bebe até encher esse reservatório para que ele possa sustentar, andar pelo deserto sem beber água novamente. Por aí, irmão, dependendo de quanta água essa menina, essa jovem tirou e deu para o camelo. Quem foi? Deus deu força a Rebeca para que ela fosse abençoada. Quando as coisas vêm da parte de Deus, o próprio Deus nos ajuda. Está entendendo isso? Essa menina, sem Deus, ela não ia conseguir. Davi, de maneira nenhuma, derrubaria um gigante se não fosse a presença do Senhor. Ou seja, a presença do Senhor estava aqui nessa menina para que ela tivesse forças. Porque o doido fez um voto sem pensar muito, né? Meu Deus, uma jovem da água e bebeu o camelo, o doido fez. Mas Deus honrou o voto aqui. Porque Deus queria provar que Ele é Deus. Deus é Deus de vale, mas Deus também é Deus de monte. Deus é Deus de milagre pequeno, mas Deus também é Deus de milagres grande. Amém? E apressou-se e vazou seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os cabelos de beber, tomou o varão pendente de ouro, de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Porque a promessa era que a filha não podia ser do meio dos cananeus. Tinha que ser do meio do povo de Deus. Eu já expliquei sobre isso. O que significa povo de Deus? Uma mulher que tivesse os mesmos pensamentos de Isaac, adorasse o mesmo Deus que Isaac, mas no mesmo caráter cristão de Isaac. Tem que ser uma pessoa que se pareça com Deus, que se pareça com Isaac. Tem que dar certo. Então tem que ter os mesmos pensamentos a respeito de quem vamos adorar. No dia de domingo, para onde nós vamos? Para Macumba ou para a igreja? Para o baile ou para a igreja? Então, é de cananeu ou é de Israel? Então, ele é: de quem és filha? Faze-me saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Amém? Eu gostaria que você continuasse lendo todo o capítulo de Gênesis 24 em casa. É um capítulo bem grandinho. Amém? No final, Rebeca vai com ele, ou seja, Isaac não foi, porque Abraão não queria. Abraão orou ao Senhor: não quero meu filho pisando em terra estranho, não quero meu filho saindo da presença de Deus, não quero meu filho indo na terra de Cananeu, lá na boca, não quero meu filho indo se misturar, não quero esse relacionamento para minha vida. Deus, eu não quero ter um homem
homem que use drogas? Como eu vou saber que se é viciado em prostituição, em pornografia? E se eu me casar? Tem mulheres casadas com homens que são viciados em pornografia, tem homens casados com mulheres que são viciadas em trair, prostituição. Como eu vou saber se a pessoa na minha vida não está em terra de Canaã? Essa é a aula número 2, falando sobre casamento, primeira parte.